Boa tarde, Sheila, tudo bom? Só aguardar nossos colegas entrarem e a gente já começa a aula de hoje, tá? Boa tarde, tudo bom? O áudio e vídeo de vocês está ok, pessoal? Vamos aguardar só mais um minutinho para a gente ver se entra mais alguém e a gente já dá início à aula, viu? Se vocês puderem, por favor, me confirmar se o áudio e o vídeo estão chegando normalmente para vocês. Tá ok os dois. Bom, gente, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estar vendo um assunto que aparentemente vocês não viram ainda sobre YouTube. Vocês já viram ou não com o Arthur? A gente já viu com o Já Arthur viram? sobre o A YouTube. minha pauta estava falando que não tinha visto ainda bem, então que eu perguntei. Senão eu ia começar a dar uma aula que eu tinha visto já. Vou falar sobre alguns assuntos aqui. Vocês me digam, por favor, então, se já viram com ele também, tá? Vocês já viram sobre Twitter? Não, Twitter não. Não. E casa? Também não. Também não. E já o Picasa estava falando que tinha visto. Talvez ele tenha mostrado algum outro editor de fotos para vocês, coloca efeito, esse tipo de coisa. Vocês viram ou não? Não. A gente só viu o Google Fotos, eu acho. Só o fotos, né? Ok. O Word Web App, calculo que vocês não viram ainda, né? Não. Ótimo. Não. Então, vamos pular esse assunto que vocês já viram, foi YouTube. YouTube, vocês chegaram a aprender a criar o canal, a subir vídeos para ele também. Sim, aprendeu a Então, fazer. vocês viram a parte completa de YouTube. Ótimo. Bom, então vamos lá. Eu vou estar ensinando para vocês, então, hoje, vamos pular para frente aqui na pauta. Vamos aprender um pouco aqui sobre o Word Web App. O que seria o Word Web App? Assim como nós temos o Microsoft Office Word no nosso computador, que é um editor de texto, né? Nós temos o Word Web App. Ele é um editor, a versão online desse Word, né, do Microsoft Word. Então, você não precisa de ter instalado no seu computador o Word para que você consiga fazer a utilização desse editor de texto. Acaba sendo muito útil por dois motivos. Primeiro, justamente você não precisar de ter instalado no seu computador. Talvez você vá na casa de alguém, não tenha instalado, você está precisando. E segundo, pelo fato que os arquivos que você cria em Word Web App, eles ficam salvos na nuvem. Vocês já têm o conhecimento do que é uma nuvem ou não? Já. Então, a nuvem é um espaço na internet onde você coloca os seus arquivos, basicamente falando, né?
E o que é criado com o Word Web App vai para a nuvem da Microsoft, que é chamada de OneNote, né? Então, tudo fica salvo lá. Você consegue ter acesso de maneira mais fácil, independente do lugar que você esteja, desde que, é claro, você tenha acesso à internet. Eu vou desativar essa câmerazinha minha aqui para não ficar aparecendo, atrapalhando. Então vamos lá. Para a gente acessar o Word Web App, tem mais de uma forma. Eu vou ensinar hoje uma forma que, mesmo que você chegar na residência de alguém, em alguma empresa que não tenha o atalho, tem como a gente colocar um atalho na área de trabalho. Vou ensinar de uma forma que você consegue acessar mesmo sem ter atalho. Você vem na internet, pode ir no site do Google, né? google.com, que é o site de pesquisas, um site onde a gente consegue fazer buscas, e digitar aqui, ó, Word Web App. A partir do momento que você digita, o Google te retorna alguns resultados. E nesses resultados aqui a gente vai poder estar acessando o Word Web App. Nesse caso é a primeira opção aqui, ó. Eu clico e tem a opção visitar o website, onde eu vou entrar no Word Web App. É normal demorar um pouquinho a carregar, mesmo que a internet seja boa, porque acaba sendo um pouquinho aí pesado esse site. Vocês já têm e-mail da Microsoft? Alguém aí já tem? Eu já. Não? Não tenho. Então, nós vamos aprender a criar. Para a gente ter acesso ao Word Web App, a gente tem que ter uma conta da Microsoft, né? Aqui ele está pedindo login. Eu já tenho um login, na realidade, mas como a gente vai aprender, eu vou criar um novo. A gente vem na opção que crie uma, né? Para criar uma conta. E ele nos redireciona aqui e vai pedir algumas informações para fazer essa criação do login. Vamos lá. Pede primeiramente o número de telefone. Aqui vocês podem inserir tranquilamente, viu, pessoal? Não tem perigo, é seguro isso aqui. Até porque é da Microsoft, né, da empresa gigante, podem confiar tranquilamente. Clico em próximo. Aqui no meu caso ele está falando o seguinte, ó, você já pode ter uma conta, porque a outra conta de e-mail que eu tenho, eu coloquei esse número nela, eu inseri. Né? Então, no caso, ele já me dá essa informação. Mas não tem problema, eu vou criar aqui, ó, criar conta mesmo assim. Ele pede para me criar uma senha, eu vou digitar essa senha. Aconselho vocês a digitar uma senha que seja fácil de lembrar, mas ao mesmo tempo que seja mais segura. Uma senha, para ela ser bem segura, o que ela precisa? Ela precisa de conter pelo menos uma letra, pelo menos um número e pelo menos um caractere especial. O caractere especial seria o quê? Ponto, ponto e vírgula, exclamação, né? Tudo isso é considerado caractere especial. Selecionei a senha que eu quero, vou clicar em próximo, para me dar a sequência. Ele vai fazer uma verificação no número do telefone, vai enviar para o telefone de vocês um código, né? O meu acabou de chegar aqui já o código. E eu vou inserir esse código aqui. O meu código é 6146. Ele é enviado por mensagem de texto. Inseri o código, posso clicar em próximo, vai prosseguir. No meu caso, como eu já tinha a conta, o que ele fez? Ele não me permitiu colocar um novo e-mail, né? Para quem não tem a conta, quando chegar naquele processo ali, ele vai pedir para você digitar o e-mail que você quer, né? Que você quer fazer o uso. Aí vocês podem colocar lá, por exemplo, deixa eu ver o nome de alguém aqui que está online, Larissa Soares. Poderia colocar larissa.soares, que se tivesse disponível, ele iria liberar para você clicar em avançar e finalizar. Né? No caso aqui da Sheila, poderia colocar Sheila. Alguma coisa. Então, vocês colocariam, logo embaixo apareceria a opção falando se está disponível ou não aquele login. E esse login vocês têm que gravar, porque vocês vão precisar dele toda vez que for logar.
Lá eu vou escolher minha conta da Microsoft. Me informou que eu já entrei nela. Vou permanecer conectado. Opa, olha só, meu deu um erro aqui, só um instantinho. No caso aqui, quando a gente tem o e-mail, está um pouco mais difícil essa questão de criação, porque como ele já conhece o número de celular da gente, ele dá conflito. Vamos lá. Bom, como o meu e-mail deu conflito, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar no Word Web App do início e vou fazer somente o login, tá? Ele está dando conflito, ele não está permitindo, porque eu já tinha e-mail. E ele reconheceu o meu número de celular e não permitiu eu fazer a criação de um novo, e ao mesmo tempo não me deixou fazer o login. Porém, se vocês não tivessem já um e-mail, ele conseguiria fazer normalmente. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho que eu vou ver o que é o erro que ele me apresentou aqui. Falar ao vivo é tenso, né? Dá algum erro, você tem que resolver na hora. Só um instante, gente. Bom, pessoal, na realidade o meu ele fez o seguinte. Ele desvinculou o número de celular que eu tinha daquele outro e-mail e agora ele está, na realidade, exigindo que eu crie outro e-mail utilizando esse celular. Então, aqui já seria o mesmo passo que vocês fariam. Ele apresenta a tela aqui para me adicionar o e-mail e aqui eu vou criar esse e-mail. Ó. Obrigatoriamente, esse e-mail tem que ser @outlook.com. Isso aqui é chamado domínio. O que acontece? Esse e-mail ele é de domínio da Microsoft e a Microsoft utiliza o outlook.com após o arroba por padrão. Vocês vão digitar aqui o usuário que vocês desejam criar e vai te informar se está disponível ou não. Por exemplo, se eu digitar somente Fernando, provavelmente não vai estar disponível. Ó, Fernando, clicar em próximo, ele fala, alguém já tem esse endereço de e-mail, tente usar outro nome. Eu acredito que se eu colocar fernando.sebrac, não deve ter ninguém com esse e-mail. Vamos lá. Clicar em próximo. Pronto, deu certo. Agora eu consegui fazer a criação. Criei o e-mail, então, fernando.sebrac, com aquela senha que eu tinha inserido no início. E o meu celular ele fica vinculado. Qual que é a função dessa vinculação? Até chegou para mim aqui agora já no e-mail, na mensagem de texto falando, ó, que o meu telefone foi renomeado para fernando.sebrac@outlook.com. Qual que é a função dessa questão de deixar o telefone vinculado à conta? Se em algum momento vocês precisarem de recuperar uma senha, ou se em algum momento vocês esquecerem o seu e-mail, vai logar e esqueceu qual é, você pode, através do seu celular, fazer a recuperação. Então, por isso que existe essa vinculação do dispositivo do telefone. E aqui eu já estou na tela online do Word Web App. Aqui eu tenho algumas opções para mim estar iniciando um arquivo de texto. Eu posso usar alguns pré-definidos. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, o currículo, que é o currículo vitae, panfleto de envio, alguns modelos padrões. Posso clicar aqui em mais modelos, que ele vai me mostrar ainda mais modelos padrões. Tenho vários aqui. Mas no momento eu vou criar um novo, em branco. Então eu vou clicar nessa seta aqui para voltar.
e vou vir em novo documento em branco. Quando eu clico é natural ele demorar um pouco. Como eu falei, como é online, né, acaba sendo um pouco aí mais lento. Se a internet for uma internet mais fraca, aí vai demorar ainda mais a estar entrando. E pronto, consegui acessar um arquivo em branco. Aqui está a minha página de uso do Word Web App, onde eu posso criar documentos de texto. A primeira coisa que a gente faz, pessoal, quando cria um arquivo, é colocar um nome nele. E eu tenho aqui onde está escrito o documento, né? Está me informando que está salvo no OneDrive, né? Que é a nuvem da Microsoft, como eu disse para vocês. Eu clico em documento e aqui aparece para me digitar o nome desse documento, né? Vamos estar alterando esse nome aqui. Vou colocar aqui, ó, meu primeiro arquivo. A partir do momento que eu digito o nome, eu aperto Enter e olha só, já alterou o nome do arquivo. Ele já vai ficar salvo na nuvem como o nome de meu primeiro arquivo. Aqui eu tenho onde eu posso fazer digitação de texto e tenho várias opções aqui para edição. Vamos começar aqui, vou colocar aqui, ó. Esta é minha primeira aula de Word Web App. Já tenho algum texto aqui dentro. As opções que a gente vai utilizar muito também são desse menu aqui, ó, pessoal, que é o menu Arquivo. Nesse menu eu posso criar um novo arquivo, eu posso abrir um arquivo já existente, né? Posso salvar esse arquivo, posso renomear ele aqui também, posso baixar uma cópia desse arquivo. A partir do momento que eu baixo uma cópia dele, aí ele deixa de estar na nuvem, né? Vai continuar aquele na nuvem, porém eu crio uma cópia dele no meu computador. Então aí eu vou poder editar ele utilizando o Microsoft Office Word, que é o que eu tenho instalado no computador. Posso também baixar como PDF. Alguém sabe dizer qual que é a utilidade de baixar um arquivo como PDF, pessoal? Eu não sei. Não sabe não? Nunca ouviu falar? O PDF é um formato diferente de arquivo, Larissa. Qual que é a função do PDF? O PDF, o arquivo ele é mais leve, vai ocupar menos espaço no computador e também ele é um arquivo não editável. Então, às vezes, você quer enviar algum documento, no que a pessoa faz alteração, você pode enviar como PDF, né? Vamos supor que o que eu digitei aqui eu queria enviar para alguém em formato PDF, ao invés de enviar o arquivo do Word. Eu clicaria aqui em baixar como PDF, ele iria para o meu computador no formato de PDF, e depois disso eu poderia enviar por e-mail. Vamos fazer isso aqui na prática. Ó. Clico em baixar como PDF. Me informou aqui que o arquivo está pronto, né? Pronto para ser baixado como PDF. Eu clico na opção baixar. Pronto, ele já começou a fazer o download do arquivo. Aqui já apareceu para mim que o arquivo foi baixado. Eu posso ou clicar aqui mesmo para abrir ele, ou eu posso ir nas pastas do meu computador, no menu Explorer, né? Vou na pasta Downloads. E aqui eu vou ter acesso ao arquivo. Olha aqui, ó, meu primeiro arquivo. Vou dar um clique duplo. Pronto, abri ele. No formato de PDF, que eu não consigo editar. Não consigo fazer edição. Veja só, vou clicar aqui e tentar apagar. Ó, ele não permite que eu edite esse arquivo. Então, digamos que é uma forma um pouco mais segura de você enviar o arquivo. Apesar de que, é claro, existem algumas formas aí para quem conhece um pouco mais de desbloquear e de fazer edições. Vou voltar lá para o Word Web App. No menu arquivo eu também posso fazer a impressão direto daqui. Posso compartilhar esse arquivo. Eu tenho aqui essa opção compartilhar. Essa opção aqui é bastante interessante, principalmente quando a gente vai fazer algum trabalho em grupo, algo nesse sentido. Por quê? Se eu crio um arquivo e se eu compartilho com vocês, qualquer um que esteja compartilhado pode entrar nesse arquivo e pode fazer edição. Então, de repente, a gente vai fazer um trabalho em grupo, cada um ficou responsável por uma parte, eu entro naquele arquivo, vou colocar a minha parte, editar, a Larissa entra, coloca a parte dela, faz a edição e vai estar tudo no mesmo arquivo. Todo mundo tem acesso ao arquivo completo, ao arquivo integral.
Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, eu acho, né? Bom, temos aqui também agora as ferramentas de edições de texto, as quais nós vamos conhecer. Uma ferramenta extremamente interessante é essa ferramenta aqui, ó, que se chama Ditar. Como o próprio nome fala, é uma ferramenta que eu dito e automaticamente o texto vai aparecer. Então, às vezes, você tem algo muito longo para falar, você não digita rápido, ou já está cansado de digitar, você pode estar somente digitando. Para isso, você tem que ter um microfone no seu computador, é claro, né? No meu caso, eu tenho um microfone que fica embutido na minha webcam e eu consigo fazer isso. Veja bem, eu vou clicar aqui em digitar, vou digitar alguma coisa, vai aparecer o texto, e depois eu vou clicar novamente para desativar. Vamos lá. Nesta aula, estamos aprendendo a utilizar o Word Web App. Olha só que legal. Apareceu o texto aqui corretíssimo, inclusive, sem nenhum erro dessa vez, né? Às vezes aparece com algum errinho ortográfico, viu, pessoal? Então é importante você digitar e depois dar uma verificada, confirmar se não tem erro de ortografia. É bastante interessante isso. É uma ferramenta extremamente útil, uma ferramenta extremamente interessante. Para quem vai fazer algo grande, isso aqui pode ajudar e pode ajudar muito mesmo. Eu vou passar para a linha de baixo e vou digitar mais alguma coisa. Vou marcar novamente digitar. Agora, vamos aprender algumas ferramentas para a edição do texto. Lembrando que sempre que terminou de digitar, não quero mais que grave, eu clico mais uma vez nessa opção. Que aí eu desativo o ditado. Então, isso é bem interessante. Vem tudo para cá, veio mais uma vez da maneira correta. O ideal é que vocês falem de maneira pausada, né? Sem falar muito rápido, que a tendência é que ele não apresente nenhum erro. Mas vamos lá, vamos agora aprender a fazer uma pequena edição de texto. A gente marca o texto que quer fazer edição, assim como é feito no Microsoft Word. Eu vou digitar agora essa linha aqui, por exemplo. Nós podemos fazer várias alterações. Eu tenho aqui a caixa de texto, né? Caixa nome de fonte, onde eu clico nessa opção dela, ela vai abrir uma quantidade imensa de fonte com pré-visualização. E nelas eu posso selecionar a fonte que eu quero que apareça, né? O tipo de letra que vai aparecer ali. Eu vou selecionar, por exemplo, essa aqui, ó, Silfen. Alterou o tipo de fonte. Posso também alterar o tamanho, né? Digamos que a gente quer colocar essa primeira frase aqui com um título. O que eu posso fazer? Posso clicar aqui em tamanho da fonte e eu posso selecionar esse tamanho entre os pré-definidos, que já existem, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria vem de 2 em 2, tem alguns que aumentam a quantidade maior. Então, aqui eu posso selecionar o pré-definido. Coloquei 24. Fernando, mas não quero nenhum desses pré-definidos. Eu queria o tamanho 30 e o tamanho 30 não tem aqui na lista. Como que eu faço? Você clica em cima do número da caixa de tamanho de fonte. Esse número vai ficar selecionado. Então, você pode colocar manualmente o tamanho. Coloquei aqui, no caso, 30. Pressionei a tecla Enter e olha só. O tamanho 30 de fonte foi automaticamente selecionado. Também posso utilizar essas ferramentas. Eu tenho essa aqui que se chama aumentar o tamanho da fonte e a outra que se chama diminuir o tamanho da fonte, né? Vamos estar utilizando ela. Se eu clico em aumentar, ele vai aumentando aí aos poucos. Clico novamente, vai aumentar mais e assim por diante. À medida que eu for clicando, vai aumentando o tamanho dessa fonte. Quando eu clico na ferramenta diminuir o tamanho da fonte, automaticamente é o inverso, né? Eu vou reduzindo o tamanho que essa fonte aparece para mim. Tem algumas outras ferramentas também existentes no Word, que são, por exemplo, o negrito, para deixar o texto mais cheio, né? Veja bem, quando eu marco negrito, o meu texto vai ficar um pouco mais cheio. Tem uma ferramenta itálico, que inclina o texto levemente para a direita. Com o texto selecionado, eu clico em itálico e ele vai fazer esse procedimento. Inclinou o texto aqui levemente para a direita. Também tem a opção de sublinhado. Literalmente sublinha a nossa frase que está selecionada.
Olha só, cliquei em sublinhado, apareceu aqui esse tracejado aqui embaixo. Ficou totalmente sublinhado. E a gente pode meio que ir brincando com isso aqui, fazendo várias alterações, alterar o tipo de fonte, o tamanho, até que chegue aí a uma que atende o que a gente queira, né? Seja uma fonte bacana, que a gente acha bonitinha, de um tamanho legal. A gente pode fazer tudo isso através aqui dessas pequenas ferramentas. Uma fonte que é muito utilizada, que é até legal mostrar para vocês, eu vou selecionar todo o meu texto aqui, abaixo desse título, que eu vou arrumar essa fonte. É a fonte Times New Roman. Essa fonte, grande parte das faculdades, de trabalhos acadêmicos, são exigidos com essa fonte, por padrão, a Times, e por padrão no tamanho 12, viu, pessoal? Então, é bem importante a gente se atentar a isso aí. Coloquei aqui Time, tamanho 12. Ah, não sei qual que é a fonte que a minha faculdade, que a minha escola exige, o meu curso exige. Como que eu faço? Coloca a Times, então, que ela é padrão mesmo para esse tipo de coisa. A ABNT utiliza, sim, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela utiliza esta fonte como fonte padrão. Agora eu quero fazer mais algumas alterações aqui para a gente conhecer mais ferramentas. Vou selecionar, por exemplo, Word Web App. Vamos dizer que eu quero dar um destaque maior ainda, porque é o nome principal, né, dessa frase, porque a gente está vendo o Word Web App aqui. Eu posso vir nessa opção aqui, a opção de realce, e clicar sobre ela, que vai realçar o meu texto. Olha lá, realçou ele, colocou um fundo nele, né, amarelo. E eu poderia escolher também, se eu quisesse, outras cores. Veja só. Vou selecionar novamente. Ao invés de eu clicar no centro do botão realce, eu vou clicar aqui nessa alcinha lateral. Clico nela. E aqui aparece para mim as cores de realce. Tenho várias aqui. Vou colocar, por exemplo, esse cinza claro. Olha só, ficou realçado de cinza claro. Apesar que essa cor não ficou legal, né? Vou mudar ela aqui. Selecionei, vou mudar o realce para verde. Pronto, coloquei verde. Meu texto ficou realçado. Tenho também a opção de alterar fonte, a cor da fonte, no caso. Eu posso selecionar a fonte que eu quiser, vou selecionar também o Word Web App. Posso clicar no centro, que automaticamente ela me coloca para vermelho, né? Ele já tem aqui informando que era a cor vermelha que está ali. Ou posso clicar nessa alcinha lateral e selecionar a cor que eu desejar. Vou colocar, por exemplo, aqui essa espécie de laranja claro, aqui, ó, para a cor de fonte. Ficou legal? Não, ficou sem destaque nenhum. Vou selecionar novamente e colocar um laranja escuro aqui. Pronto, ficou um pouco melhor. Mas a ideia aqui não é ficar muito bonito, então tá tranquilo. É só conhecer a ferramenta mesmo. Bom, vamos prosseguir aqui. Alguém tem dúvida até aqui? Vocês estão caladinhos? Larissa, Sheila, Yasmin? Tranquilo? Tô tranquila. Tá tranquilo. Não tem erro, não. Mas se tiverem dúvidas, fala, viu? A gente vai parando, podem ficar à vontade, tá? Beleza. Bom, dando sequência aqui agora, eu tenho outra ferramenta interessante, que é essa ferramenta aqui, ó, limpar formatação. Por exemplo, mexi em tudo isso aqui, mas depois que eu fiz várias alterações, eu acho que foi pior do que estava, eu queria começar do zero. O que a gente faz? A gente seleciona o texto que a gente quer começar do zero e clica nessa opção de limpar formatação. Vejam só o resultado. Voltou para a fonte que estava no início, do tamanho, com a mesma configuração de cor que estava no início. Só não mudou o realce. O realce é o único aqui que manteve, tá? Mas eu posso vir manualmente e alterar esse realce. Eu seleciono, venho aqui nessa setinha lateral ao lado de realce e coloco ele sem cor. Pronto, voltei o meu texto exatamente da maneira que ele estava inicialmente, viu, gente? Também é uma ferramenta que acaba sendo importante. Em alguns casos a gente vai configurando, vai mexendo em busca da melhor configuração e acaba arrependendo. Então, a gente pode estar utilizando isso aqui. Tem algumas outras ferramentas aqui, que são ferramentas aqui taxado, que eu digito, o texto vai estar riscado. Subscrito, que o texto que eu digitar vai aparecer lá embaixo.
e a opção sobrescrito, que o texto aparece lá em cima. Vamos conhecer um pouquinho desses aqui. Ó. Vou selecionar, por exemplo, o texto e vou marcar a opção taxado. Olha só o jeito que o meu texto ficou. Ele ficou com um risco, né? Ficou com o taxado nele. E se eu quisesse colocar alguma outra aqui? Vamos lá. Vou desmarcar esse taxado. Posso vir aqui em mais opções, esses 3 pontinhos. Desmarco a opção taxado. E posso colocar aqui a subscrita, que é para ele aparecer abaixo. Olha só, ele apareceu abaixo do texto. Essa opção subscrito e sobrescrito, ela é extremamente utilizada para quem vai fazer algum trabalho na área de química, né? Você vai fazer um trabalho na área de química, aí você fala muito lá em ligações químicas, lá os elementos da tabela periódica, então é bem útil essas funções. Além desse subscrito, eu posso ir ali e colocar ele sobrescrito, né? Desmarco a opção subscrito, que coloca o texto lá embaixo, e marco a opção sobrescrito. O texto vem aqui para a parte de cima. Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, vocês falam aí como que eu explico de alguma outra maneira, como faz essa opção, mas é bem tranquilo. Basicamente, você marca a opção e você já tem aí o resultado. Algumas outras opções ainda dessa aba página inicial, eu tenho aqui os marcadores que eu posso estar inserindo. Esses marcadores, eles funcionam basicamente como divisórios, vamos assim dizer, para a gente dividir assuntos que a gente vai falar. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa alcinha direita de marcadores, ele vai me dar as opções de marcadores. Pode ser essas pequenas imagens que eu tenho, pode ser numeração, pode ser letra, né? Então, tem vários tipos de marcadores aqui. Eu vou utilizar esse primeiro aqui mesmo, que é básico, é utilizado. Eu tenho aqui esse marcador agora, cliquei nele. Digamos que a gente vai falar aqui das ferramentas que a gente utilizou na aula, as ferramentas que eu mostrei. Vou colocar aqui, ó, alterar fonte, foi uma das que a gente usou. Quando eu pressiono Enter para passar para baixo, automaticamente já vai ser inserido um novo marcador. Olha lá, está lá o novo marcador. Posso colocar aqui negrito. Pressiono Enter, está lá novamente o marcador. Posso colocar itálico, foi outra ferramenta que a gente viu. E assim por diante. Fernando, não quero mais os marcadores. Como que eu faço? Básico, você, no marcador, pressiona a tecla Backspace 2 vezes. Deixa eu refazer para mostrar para vocês. Olha só. Pressionei Enter, ele foi para baixo com o marcador. Eu pressiono a tecla Backspace, né, que é para mim estar apagando, ele apaga o marcador, porém me dá aqui o cursor ainda alinhado um pouco à direita. Se eu pressionar mais uma vez esse Backspace, ele vai me dar o texto que eu digitar alinhado normalmente, não vai me dar esse espaço aqui. Então, essa é a forma da gente estar inserindo e a forma da gente estar também excluindo marcadores. Poderia colocar outros marcadores aqui. Poderia colocar, por exemplo, os de números, né? Colocar aqui, vamos pôr os nomes de quem está na aula. Fernando, Sheila também está na aula. E assim por diante, eu poderia ir colocando aqui marcadores através de número. Poderia inserir também outros tipos de marcadores. Eu tenho aqui várias imagens de marcador, setas. Então, basta você entrar em cada um desses, fazendo teste, meio que brincar mesmo com a ferramenta. Porque na aula eu passo o conceito geral, ensino a utilizar as ferramentas, né? E vocês aí em casa podem estar fazendo aí alguns testes, estar conhecendo mais. Quando formos para as aulas práticas, também estaremos fazendo esses testes nos computadores, tá? Então, podem ficar tranquilos. Continuando, mais uma ferramenta que a gente pode estar utilizando, né, que na realidade a gente utiliza com bastante frequência, são essas ferramentas aqui, ó, diminuir e aumentar recuo. Esse recuo é o seguinte, é justamente o espaço que eu tenho, né, antes que comece o texto. Por exemplo, eu quero definir um recuo aqui antes da palavra esta, que é essa primeira palavra. Eu vou selecionar antes dela, coloco o cursor aqui, clico, e eu posso vir nessa ferramenta aqui, aumentar recuo, olha só. Cliquei, ele jogou a palavra esta um pouco para frente. Cliquei novamente, jogou mais uma vez, e assim por diante. Assim como a ferramenta diminui o recuo, vai fazer o inverso, ela vai reduzir esse espaço antes que comece o texto. Vou clicar em e ela vai reduzindo. Cliquei novamente, reduzir recuo.
Reduziu mais uma vez. Posso reduzir até que ele chegue ao mínimo, que é esse aqui. Está sendo bem útil também. E eu tenho também essas ferramentas alinhamento do texto. Esse alinhamento do texto é o seguinte, pessoal, a gente seleciona o texto que a gente quer alinhar, venho aqui nas opções, né, clico aqui nessa setinha para baixo para abrir as opções. Eu tenho 4 tipos de alinhamento. O alinhado à esquerda, que inclusive já está marcado, né, o texto fica à mais esquerda, do lado mais esquerdo possível da folha. Eu tenho centralizar, vou clicar, olha só. Ele centralizou, ele jogou meu texto para o meio, para o centro. Tenho também a opção alinhar à direita. Ele joga o meu texto para a direita, o mais à direita possível. E tenho a opção que se chama justificar. Porém, essa justificar, para vocês entenderem, eu vou ter que digitar alguma coisa. Eu não vou nem digitar. Na realidade, ao invés de dar o espaço, eu vou colocar tudo na frente um do outro aqui desse texto. Ó. Eu vou juntar tudo. Deixa eu digitar mais alguma coisinha aqui. Deixa eu ver. Desmarcar o sobrescrito. Que estão presentes no Word. Bom, vamos lá então entender como funciona essa justificar. Eu tenho aqui em vista o seguinte, à esquerda está tudo alinhadinho, mas do lado direito, olha só, a palavra Word termina no lugar, a palavra estão termina em outro, né? Então isso aqui não fica legal, visualmente não fica bacana. O justificar, ele vai justamente fazer esse alinhamento automático para a gente. Olha só, vou selecionar todo o texto, venho aqui nessa opção alinhamento de texto e marco justificar. Olha só, ele forçou esse alinhamento. Ele inseriu pequenos espaços ali para que a palavra Word terminasse no mesmo alinhamento que a palavra estão. Então, essas são as principais ferramentas. A gente viu também esses alinhamentos aqui. Lembrando que o parágrafo eu sempre tenho que colocar um recuo nele, tá? Eu posso pressionar Tab, que ele faz o recuo automaticamente, Tab no teclado, ou eu venho nessa opção aqui, ó, que é a opção aumentar recuo que a gente viu. Ele aumenta o recuo de todo o texto daquele parágrafo. Então tem que usar um Tab, tecla Tab do nosso teclado. Alguém teve alguma dúvida nas ferramentas que a gente viu, sobre o que a gente viu de Word Web App até aqui? O que vocês me dizem? Eu não tive, não. Não teve dúvida, não? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Ok. Gente, vou fazer o seguinte. O Zoom já está quase finalizando a nossa aula aqui, vai nos derrubar. E eu vou passar uma atividade para vocês. Na última aula eu não passei, né? Então, eu vou passar uma atividade para vocês sobre essa aula e sobre a aula passada também. Vou fazer uma atividade pequena para não tomar muito tempo, mas vocês façam essa atividade, por favor, ainda nesses 20 minutinhos que sobram aqui de aula, pode ser? Pode. Ok, já vou lançar o link, me dê de 1 a 2 minutinhos, eu já lanço o link para vocês no grupo, para vocês estarem fazendo. E durante esse tempo que vocês fizerem atividade, se tiver dúvida, eu estou à disposição, é só chamar, tá bom? Tá bom. Excelente tarde para vocês e até semana que vem, tá? Obrigada. Até semana que vem. Tá bom. Até mais. Até semana.